que não assistem demasiado à televisão são, regra geral, mais criativas do que as crianças que o fazem. Elas têm que usar toda a capacidade de desenvoltura mental para criarem as suas brincadeiras. Não estão habituadas a estímulo passivo. Então vemos que isto, de certa forma, também tem um efeito sobre nós. Mas as pesquisas também demonstram a associação entre assistir televisão e alguns outros aspectos específicos. Repare nisto. A agressividade infantil. Muitos pais dizem, já não sei mais o que fazer com o meu filho, eu já não aguento mais. E olhem como é contrastante. Para ficarem tranquilos com a criança, colocam a criança em frente à televisão. Mas depois, o que a criança vai assistir na televisão vai fazer com que essa criança fique mais agressiva. Então, vamos precisar de mais televisão. E mais televisão, mais agressividade. E como está muito hiperativa e elétrica, precisa acalmar-se e já não o aguento. E tem que ficar a assistir televisão porque é o único momento em que eu tenho paz. Ou seja, em vez de diminuir e resolver o problema, os pais estão a aumentar o problema. Mas, nunca vai ver uma criança que não assiste televisão a brincar. Ou isto são normalmente coisas que não vamos ver, porque elas não conhecem estes estímulos. Posso contar-lhes uma experiência. As minhas sobrinhas, uma vez trouxe um filme infantil para assistirem e elas não estavam habituadas a assistir televisão. E quando coloquei o filme, é um filme muito conhecido, não vou citar o nome, mas é um filme que aborda várias questões da Idade do Gelo. E este filme tem uma cena em que aparecem alguns animais selvagens. E os animais rugindo. Uma das minhas sobrinhas ficou em estado de pânico e a outra começou a chorar e saiu da sala. A minha filha e o meu filho também, uma vez assistindo a um filme religioso em que as pessoas estavam a perseguir Paulo e depois lhe deram uma surra, enquanto estavam batendo em Paulo, as minhas filhas, o meu filho e a minha filha ficaram em estado de choque. E eles estavam a olhar e começaram a chorar. O que eles estão a fazer não é correto, papá. Olha, estão a bater no Paulo, mas o Paulo é um homem de Deus. Isto para eles foi um choque. Então, a agressividade infantil é um problema. Outro problema seríssimo são os estereótipos. Um produtor de Hollywood disse, quando quero convencer alguém de alguma coisa, eu faço com que riam sobre o assunto. E depois rematou, é por isso que faço tantas comédias sobre homossexualismo. Porquê? Repare, a televisão nos mostra um enredo e nós passamos a assimilar isso como sendo uma realidade. Então, transpomos isso para a nossa vida. Eu morei algum tempo nos Estados Unidos e eu posso dizer-lhes que quando atua a polícia na rua, vemos que não notamos diferença entre o que estamos a observar na realidade e o que estamos a ver nos filmes. Porque estes polícias ou policiais estão habituados a ver estas cenas e as transpõem para a sua vida profissional. Mas não são só essas pessoas. Nós também o fazemos. Chegamos ao trabalho e já estamos num emprego novo e começamos a observar quem é o mau da fita. E se alguém pega numa folha, leva o furador ou alguma coisa, este é o tal, tenho que ficar de olho nele. E vivemos num mundo como se houvesse um enredo, uma trama, no qual temos que nos proteger. Outro problema é a perda de interesse pela leitura. Quem gasta muito tempo a assistir televisão, normalmente perde interesse e estímulo por outras formas que não têm a mesma interatividade como a leitura. Então, somos capazes às vezes de ficar até às 3 da manhã para tentar ver o final de um filme, mas quem é que aguenta ficar até às 3 da manhã a ler a Bíblia? Eu costumo dizer que quando lemos a Bíblia nestas condições, normalmente concordamos com tudo o que está escrito. Enfim, às 3 da manhã estaremos num sono alto e profundo. E no outro dia de manhã acordaremos para descobrir o que não lemos. Porquê? Porque são estímulos diferentes. Não há a mesma sensação hipnótica e de relaxo e há uma hiperinfluência e ação
sobre a parte racional, o que não nos ajuda a estar concentrados porque estamos habituados a outro tipo de estímulos. Hábitos e atitudes mesquinhos se vão depois reproduzir nestas situações e na nossa vida. Não só por causa da influência dos enredos que vemos, como por não estarmos a ter depois uma vida espiritual que contrabalance. Estamos a alimentar a natureza carnal e não a natureza espiritual. Mas vamos falar um pouco dos meandros do cérebro e vamos entender o que se passa. Não vai ser muito técnico, eu não sou um médico. E o que estou a falar podem encontrar em qualquer enciclopédia e podem entender de forma simples para se proteger. Ninguém vai chamar um médico a casa só para saber se pode ou não pode assistir um programa de televisão. Então, nós temos que entender as componentes do nosso cérebro. E temos, portanto, todo o lóbulo parietal, o lóbulo temporal, o lóbulo occipital, mas o que nos importa agora focar é o lóbulo frontal do nosso cérebro. Este lóbulo frontal tem uma importância extraordinária. Vejam, o lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão, o que chamamos de força de vontade, é o centro de comando do nosso ser. Então, que influência está a ter a televisão sobre o centro de comando do nosso ser? Eu poderia realçar duas partes do nosso cérebro para que entendamos. O lóbulo frontal e a parte do tálamo e do hipotálamo. A parte do tálamo e do hipotálamo sofre influências e estes dois elementos vão reger tudo o que tem a ver com glândulas, hormonas ou hormônios, tudo o que tem a ver com sensações, emoções, medo, alguns sentimentos. Poderia quase dizer que é o que se chama comumente o coração. O coração, como sabem, ele na realidade não sente nada. Ele pulsa e é a máquina que faz mover o nosso corpo. Esta é uma figura de estilo quando se diz que o coração está doente ou que alguém está apaixonado. Esta é uma figura de estilo, tudo se passa na mente. Então poderemos dizer aqui que temos dois polos. De um lado o polo racional, de outro lado o polo emocional. Tudo na mente. Então vamos entender como é que um e outro interagem perante a televisão e perante estes meios de tela. Eu vou citar um caso bastante conhecido, que é o caso de Phineas Cage. Phineas Cage viveu entre 1823 e 1860 e a sua história é uma história um tanto ou quanto triste. Ele ficou célebre por uma experiência em Blackmore pelas 4:30 da tarde do dia 13 de setembro de 1848. Um jovem e enérgico capataz das obras do caminho de ferro encarregava-se da tarefa de dinamitar um rochedo que bloqueava a passagem. Encheu de pólvora um buraco profundo e deu ordens para que fosse acrescentada uma camada de areia. Mas o certo é que algo os distraiu. Ao calcar a pólvora com a barra de ferro de 3 centímetros, com 1 metro de comprimento e 6 quilos de peso, as faíscas choveram de imediato e a pólvora desprotegida fez com que a pólvora se disparasse por todos os lados e a barra foi projetada como se fosse um míssil. E ela penetrou em Cage a partir de baixo para cima. Ela entrou abaixo do olho esquerdo e saiu pelo topo da cabeça, pelo lóbulo frontal. Este homem poderia realmente ter morrido, mas este homem não morreu. Este homem sobreviveu. Quem estudou este caso foi o Dr. António Damasio, um luso-americano que se tornou muito conhecido. Escreveu o livro O Erro de Descartes. Este livro aborda a questão de que não podemos separar emoções da razão. A razão interage com as emoções e vice-versa. Então ele diz que Descartes não deveria ter dito penso, logo existo, mas sim penso e sinto, logo existo. De certa forma, a televisão faz com que entremos num outro campo, que é o campo do penso, logo desisto. Então, nós não estamos estimulando o lóbulo frontal. Qual é o problema? Se nós vamos ao ginásio,